Aula 04, Processo Eletrônico, Sistemas Corporativos, Tramitação Digital e Segurança da Informação. Apresentação do tema. Nesta aula, o assunto central é a disciplina do processo em meio eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O conteúdo gira em torno da Resolução número TC 0126, de 2016, que regulamenta a constituição, a tramitação, o acesso, a segurança e o funcionamento dos processos eletrônicos dentro do tribunal. Para uma prova de legislação aplicada a tribunais de contas, especialmente em concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas, esse tema deve ser estudado com atenção redobrada. A banca costuma cobrar a literalidade da norma, mas também gosta de trocar conceitos próximos. Por isso, o candidato deve dominar expressões como TC virtual, sala virtual, processo eletrônico, assinatura digital, certificado digital, digitalização, desmaterialização, classificação da informação, indisponibilidade técnica e compartilhamento eletrônico. A lógica geral da norma é simples. O Tribunal de Contas moderniza sua atividade de controle externo, substituindo a tramitação física por uma tramitação digital, mas sem abrir mão de segurança, autenticidade, controle de acesso, registro de visualizações e preservação de documentos quando necessário. Assim, o processo eletrônico não é apenas uma forma digital de guardar documentos. Ele é um modelo de tramitação institucional, com regras próprias de protocolo, autuação, acesso, assinatura, sigilo, tempestividade e governança tecnológica. A Resolução número TC 0126, de 2016, foi posteriormente consolidada com alterações importantes feitas pela Resolução número TC 155, de 2019, e pela Resolução número TC 206, de 2022. Para a prova, devem ser consideradas as versões atualizadas dos dispositivos, e não apenas a redação original da Resolução de 2016. Ideia central da modernização institucional. A modernização institucional dos tribunais de contas está ligada à necessidade de maior eficiência, maior transparência e maior celeridade no exercício do controle externo. O controle externo envolve fiscalização, apreciação e julgamento de matérias submetidas ao Tribunal de Contas. Quando o tribunal adota processos eletrônicos, ele busca reduzir dependência do papel, permitir tramitação mais rápida, facilitar consultas simultâneas, registrar acessos e garantir maior rastreabilidade dos atos processuais. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina regulamentou o processo eletrônico por meio da Resolução número TC 0126, de 2016. A origem normativa dessa resolução é associada ao artigo 4º da Lei Complementar número 202, de 2000, e aos artigos 2º e 126 da Resolução número TC 06, de 2001. O ponto mais importante das disposições preliminares é que o Tribunal de Contas poderá constituir processo exclusivamente em meio eletrônico para desempenhar suas atribuições de controle externo. A palavra poderá é muito importante. Ela indica faculdade institucional, e não obrigação absoluta. Portanto, a Fundação Getúlio Vargas pode tentar afirmar que o tribunal é obrigado a converter todos os processos físicos em eletrônicos, ou que todos os processos devem ser eletrônicos em prazo determinado. Essa afirmação seria incorreta. O processo exclusivamente eletrônico pode ser utilizado para fiscalização, apreciação e julgamento. Além disso, a própria norma permite que o processo eletrônico também seja adotado para o exercício da função administrativa do tribunal, observadas, no que couber, as regras da resolução. Esse é outro ponto sensível para a prova. Não se deve afirmar que o processo eletrônico se restringe ao controle externo. Ele é previsto para o controle externo, mas também pode ser utilizado na função administrativa. Os processos eletrônicos são regidos pela legislação vigente aplicável e pela própria Resolução número TC 0126, de 2016. Eles são operacionalizados por sistema informatizado que deve gerenciar todas as etapas e atividades processuais. Isso inclui autuação, tramitação, visualização, juntada de documentos, registro de atos e encerramento. A Fundação Getúlio Vargas pode explorar a ideia de complementaridade normativa. O processo eletrônico não vive isolado apenas na resolução. Ele se submete à resolução e à legislação aplicável. Assim, se uma alternativa afirmar que a resolução afasta completamente a legislação vigente, a alternativa estará incorreta. Se afirmar que os procedimentos de autuação, tramitação e encerramento são disciplinados pela resolução em conjunto com a legislação aplicável, a alternativa estará correta. Conceitos fundamentais da resolução. A norma trabalha com um conjunto de conceitos que precisam ser memorizados. Esse glossário é muito importante porque a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar exatamente a distinção entre termos parecidos. O TC Virtual é o portal que contempla todos os sistemas corporativos do tribunal disponibilizados aos usuários internos e externos. Portanto, TC Virtual é o ambiente mais amplo, o portal agregador dos sistemas. Ele não se confunde com a sala virtual. A sala virtual é um sistema integrante do TC Virtual. Ela permite ao usuário externo produzir, encaminhar e visualizar documento ou processo eletrônico. Em outras palavras, a sala virtual é uma parte do TC Virtual, funcionando como ponto de contato do usuário externo com o processo eletrônico. A diferença entre TC Virtual e sala virtual é uma das pegadinhas mais prováveis. Se a questão disser que o TC Virtual é o sistema integrante que permite ao usuário externo produzir, encaminhar e visualizar documentos, ela estará usando a definição da sala virtual de forma errada. O TC Virtual é o portal geral.
A sala virtual é o sistema específico dentro desse portal. Processo eletrônico é o conjunto de atividades e documentos em arquivo digital cuja tramitação ocorre por meio eletrônico desde a constituição até o encerramento. A palavra documento pode aparecer na norma como peça. Portanto, o processo eletrônico é formado por peças digitais e por atividades processuais que se desenvolvem no ambiente eletrônico. Assinatura digital é a assinatura em meio eletrônico que permite aferir autoria e integridade. Ela se baseia em certificado digital emitido no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil. Essa assinatura é de uso pessoal e intransferível. Certificado digital é o arquivo eletrônico que contém dados individuais e um par de chaves criptográficas. Ele serve para comprovar a identidade do usuário em ambiente virtual. O certificado é emitido por autoridade certificadora integrante da ICP Brasil. Aqui há outra distinção que a banca pode cobrar. Assinatura digital não é a mesma coisa que certificado digital. A assinatura digital é o ato ou mecanismo de assinatura em meio eletrônico que permite conferir autoria e integridade. O certificado digital é um instrumento eletrônico, emitido por autoridade certificadora, que possibilita a identificação do usuário e viabiliza a assinatura. Mídia de armazenamento é o dispositivo portátil que contém o certificado digital e deve ser conectado ao computador para efetivar a assinatura digital. Em termos práticos, pode-se pensar em token ou dispositivo equivalente, conforme a tecnologia adotada. Digitalização é a conversão de um documento originalmente produzido em meio físico para o formato digital, mantendo suas características originais quando da visualização. A digitalização trata de documento físico transformado em arquivo digital. Desmaterialização é a conversão em formato digital de um processo produzido em meio físico, por meio da digitalização de suas peças, da conferência e da assinatura digital. Depois da desmaterialização, a tramitação seguirá em meio eletrônico até o encerramento. A diferença entre digitalização e desmaterialização é altamente cobrável. Digitalização é a conversão de documento físico em documento digital. Desmaterialização é a conversão de processo físico em processo digital, com digitalização das peças, conferência, assinatura digital e tramitação eletrônica posterior. Se a questão afirmar que desmaterialização é simplesmente eliminar documentos físicos, a alternativa estará incorreta. A resolução exige preservação dos documentos físicos nos prazos aplicáveis. Categorização de peças é a classificação atribuída a um documento que, individualmente ou em conjunto, formará uma pasta digital de um processo eletrônico. A categorização organiza a peça dentro da estrutura digital do processo. Classificação da informação é a definição da abrangência do acesso a documento ou processo eletrônico, considerando sua natureza e o usuário do TC virtual. Esse conceito está ligado à publicidade, ao sigilo, ao acesso restrito e à proteção de informações pessoais ou sigilosas. O usuário do TC virtual é a pessoa física detentora de assinatura digital que utiliza os sistemas do tribunal para tráfego, elaboração ou armazenamento de documento eletrônico. Essa definição reforça a ideia de responsabilidade pessoal do usuário. Responsável por agir é o usuário do TC virtual encarregado de executar determinada atividade, impulsionando o trâmite do processo. O processo eletrônico se movimenta por uma sucessão de atividades atribuídas a responsáveis por agir. Tramitação eletrônica é o andamento do processo eletrônico por meio de sucessão de atividades desenvolvidas pelos responsáveis por agir, de acordo com o fluxo do processo. Portanto, a tramitação eletrônica não é apenas o armazenamento de documentos. Ela representa o fluxo processual digital. Indisponibilidade técnica é a impossibilidade de o usuário consultar, transmitir, modificar, inserir ou excluir dados ou documentos eletronicamente nos sistemas do TC virtual. Esse conceito é essencial para compreender a prorrogação de prazos. Compartilhamento eletrônico é o acesso simultâneo a documento ou processo em formato digital por, no mínimo, 2 usuários do TC virtual. A simultaneidade é uma característica importante do processo eletrônico, pois elimina a lógica de que apenas uma pessoa pode estar com os autos físicos em determinado momento. Força probante dos documentos eletrônicos. Todo documento encaminhado ou produzido pelo TC virtual deverá conter assinatura digital. Essa é uma regra central da resolução. O documento eletrônico deve permitir identificação da autoria e garantia de integridade. A norma permite a aposição de mais de uma assinatura digital em um mesmo documento. Essa regra é muito importante porque a banca pode tentar afirmar que múltiplas assinaturas seriam vedadas para preservar a unicidade do documento. Essa afirmação é incorreta. A resolução permite expressamente mais de uma assinatura digital no mesmo documento. O documento produzido eletronicamente e assinado digitalmente possui garantia de autenticidade e integridade. Por isso, ele é considerado original para todos os efeitos legais. A ideia de originalidade é reservada ao documento produzido eletronicamente com assinatura digital. O documento digitalizado com assinatura digital tem a mesma força probante do documento físico. Contudo, a norma ressalva a possibilidade de alegação fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de conversão. Portanto, o documento digitalizado e assinado digitalmente não é tratado exatamente com a mesma expressão do documento produzido eletronicamente. O documento produzido eletronicamente com assinatura digital é considerado original. O documento digitalizado com assinatura digital tem a mesma força probante do documento físico, salvo alegação fundamentada de adulteração. Essa distinção é uma das mais importantes para a prova.
Em linguagem direta, documento produzido eletronicamente mais assinatura digital significa documento original. Documento físico digitalizado mais assinatura digital significa documento com a mesma força probante do físico. A Fundação Getúlio Vargas pode inverter essas expressões para confundir o candidato. A digitalização e a desmaterialização realizadas pelo tribunal exigem comparação com o documento ou processo em meio físico e assinatura eletrônica do servidor responsável pela conversão. Isso mostra que a conversão do físico para o digital não é um ato informal. Deve haver conferência e assinatura do servidor, justamente para preservar autenticidade e confiabilidade. Após a desmaterialização, os documentos físicos devem ser preservados conforme o prazo fixado na tabela de temporalidade documental adotada pelo tribunal. Assim, a conversão para o meio eletrônico não autoriza, por si só, destruição imediata dos documentos físicos. Quando o documento físico for encaminhado por usuário externo e depois transformado em arquivo digital, o usuário externo deve preservar a versão física até o trânsito em julgado da decisão ou, quando admitida, até o final do prazo para propositura de revisão. Essa regra pode ser cobrada em detalhes. O tribunal preserva documentos físicos conforme a tabela de temporalidade documental. O usuário externo preserva a versão física até o trânsito em julgado ou até o término do prazo de revisão, quando cabível. Peticionamento eletrônico. O peticionamento eletrônico trata das formas de encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas. A resolução admite 3 formas principais. A primeira forma é o encaminhamento por meio de sistema integrante do TCE virtual, com assinatura digital. A segunda forma é o encaminhamento pela sala virtual do TCE virtual, também com assinatura digital. A terceira forma é a entrega na Secretaria-Geral, com o documento armazenado em dispositivo digital ou apresentado em meio físico. Depois da transmissão ou inserção efetiva do documento, o sistema emite recibo eletrônico. Esse recibo deve conter número de protocolo, data e horário de recebimento. O recibo é importante porque comprova a prática do ato processual e serve como referência para aferir tempestividade. O sistema permite protocolização de um documento por vez, dirigida a apenas um processo. Se o mesmo documento se referir a diferentes processos, ele deverá ser protocolizado tantas vezes quantas forem necessárias. Esse ponto é muito cobrável. A banca pode tentar afirmar que um único documento pode ser protocolizado simultaneamente em vários processos. Pela regra estudada, isso não corresponde à lógica do sistema. A protocolização ocorre com um documento por vez e para um processo por vez. Objetos e arquivos eletrônicos que não possam ser encaminhados pela sala virtual devem ser enviados em meio físico ao tribunal. Exemplos citados no material são capturas de vídeo, imagens fotográficas e áudio. Para esses casos, deve ser juntado ao processo eletrônico um formulário descritivo do conteúdo, conforme modelo padronizado nos anexos da resolução. O candidato deve prestar atenção na ideia de legibilidade e adequação técnica do documento. O usuário é responsável por produzir ou enviar documento eletrônico em conformidade com o formato e o tamanho definidos pelo tribunal, observando o padrão mínimo de legibilidade. Documentos ilegíveis ou inadequados podem gerar exigência de novo envio. Sistemas corporativos e tramitação digital. O TCE virtual é o portal central que agrega os sistemas corporativos do tribunal. A sala virtual é o sistema integrante desse portal que permite ao usuário externo produzir, encaminhar e visualizar documentos e processos eletrônicos. O sistema corporativo responsável pelo gerenciamento dos processos eletrônicos deve observar uma série de diretrizes. Essas diretrizes são muito importantes para a prova porque permitem questões de certo e errado ou alternativas que suprimem uma funcionalidade obrigatória. A primeira diretriz é viabilizar que o processo seja integralmente eletrônico. Isso significa que o sistema deve permitir tramitação eletrônica completa, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas na própria resolução. A segunda diretriz é permitir que, a partir da desmaterialização, seja constituído um processo eletrônico. Ou seja, um processo físico pode ser convertido em processo eletrônico, desde que observadas as regras de digitalização, conferência e assinatura. A terceira diretriz é possibilitar pesquisa e visualização segregadas das pastas digitais, observada a classificação da informação quanto à confidencialidade. Essa diretriz conecta o sistema eletrônico à segurança da informação. O sistema não deve tratar todos os documentos da mesma forma quando houver sigilo ou informação pessoal. A quarta diretriz é garantir a posição de assinatura eletrônica em todos os documentos e processos. Esse requisito reforça a autenticidade, a integridade e a responsabilização dos usuários. A quinta diretriz é gerar relatórios dos indicadores definidos pelo tribunal. A banca pode afirmar que o sistema dispensa relatórios de indicadores porque os dados seriam extraídos por sistemas externos. Essa afirmação seria incorreta. A geração de relatórios de indicadores faz parte das diretrizes do sistema. A sexta diretriz é viabilizar a identificação clara das espécies de processo e da urgência de tramitação. Portanto, o sistema deve permitir que o processo seja reconhecido quanto ao seu tipo e quanto à eventual urgência. A sétima diretriz é permitir a vinculação entre processos e a consulta a partir de qualquer deles. Essa funcionalidade é importante porque processos podem ser relacionados, conexos, continentes ou associados. A vinculação favorece rastreabilidade e integração informacional.
A oitava diretriz, incluída ou reforçada pela Resolução número TC 206, de 2022, é registrar todas as visualizações realizadas pelos usuários nos sistemas do TC virtual. Esse registro deve conter identificação do usuário, data e hora do acesso. Antes, o material destaca que o registro era previsto apenas para usuários internos em determinado dispositivo. Com a alteração, a obrigatoriedade passa a alcançar todos os usuários, internos e externos. Para a Fundação Getúlio Vargas, a regra do registro de todas as visualizações é muito relevante. A banca pode tentar dizer que apenas atos processuais são registrados, mas simples visualizações não. Pode também afirmar que somente usuários internos têm seus acessos registrados. À luz da regra atualizada, todas as visualizações feitas por todos os usuários devem ser registradas com identificação do usuário, data e hora. Usuários do TC Virtual. A resolução divide os usuários do TC Virtual em usuários internos e usuários externos. Essa classificação é essencial porque as regras de acesso, responsabilidade, cadastro e bloqueio variam conforme o perfil do usuário. São usuários internos do primeiro tipo os conselheiros, os auditores e os servidores do Tribunal de Contas. São usuários internos do segundo tipo os procuradores e os servidores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. São usuários externos do primeiro tipo os representantes de unidade jurisdicionada, isto é, agentes públicos cadastrados pela unidade gestora. São usuários externos do segundo tipo os responsáveis ou interessados cadastrados em processo de controle externo. São usuários externos do terceiro tipo os procuradores, advogados ou não, devidamente habilitados nos autos do processo de controle externo. São usuários externos do quarto tipo os advogados e os estagiários de advocacia. Essa classificação pode aparecer em prova de forma misturada. A banca pode tentar colocar representante de unidade jurisdicionada como usuário interno, ou conselheiro como usuário externo. O candidato deve lembrar que internos são aqueles ligados ao tribunal e ao Ministério Público junto ao tribunal. Externos são representantes de unidades jurisdicionadas, responsáveis, interessados, procuradores, advogados e estagiários de advocacia. Todos os usuários do TC Virtual têm responsabilidades. A primeira responsabilidade comum é preservar o sigilo da chave privada de seu certificado digital e de sua senha de acesso. Essa responsabilidade é do próprio usuário, e não do tribunal. A chave privada não é guardada pelo tribunal para garantir a segurança do usuário. A guarda é pessoal e intransferível. A segunda responsabilidade comum é a exatidão das informações prestadas aos sistemas corporativos. O usuário responde pelas informações que insere no sistema. A terceira responsabilidade comum é produzir ou enviar documento eletrônico conforme o formato e o tamanho definidos pelo tribunal, observando o padrão mínimo de legibilidade. O usuário não pode enviar qualquer arquivo de qualquer forma e depois alegar que o tribunal deve aceitar sem restrição. A quarta responsabilidade comum é incluir os documentos na ordem em que devem aparecer no processo. Essa responsabilidade tem relevância prática, pois a ordem de juntada e visualização pode influenciar a compreensão do processo. Além dessas responsabilidades gerais, o usuário externo possui responsabilidades adicionais. O usuário externo é responsável por seu acesso ao provedor de internet e pela configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. Portanto, se houver problema na internet do usuário ou no equipamento dele, isso não se confunde automaticamente com indisponibilidade técnica do TC virtual. O usuário externo também deve acompanhar, no portal do tribunal, os períodos de indisponibilidade técnica. Isso é importante porque o tribunal mantém histórico das indisponibilidades e o usuário não pode simplesmente ignorar as informações divulgadas. O usuário externo deve ainda providenciar e manter, às suas expensas, certificado digital quando necessário. A expressão às suas expensas significa que o custo é do próprio usuário externo, e não do tribunal. O usuário interno é identificado por matrícula e senha, sob sua responsabilidade, ou por certificado digital. Todos os documentos produzidos ou juntados ao processo pelo usuário interno serão assinados eletronicamente. O Tribunal de Contas fornece certificado digital e a respectiva mídia de armazenamento aos conselheiros, aos auditores e aos servidores. A banca pode tentar afirmar que o tribunal fornece certificado apenas aos conselheiros, excluindo auditores e servidores. Essa afirmação é incorreta. Em caso de perda ou extravio da mídia de armazenamento do certificado digital, a diretoria de informática deve ser comunicada imediatamente. A comunicação imediata é relevante para a segurança do sistema e prevenção de uso indevido. O usuário interno que se desvincular do tribunal ou que se aposentar perde o acesso aos sistemas do TC virtual relativos ao controle externo após comunicação da diretoria de gestão de pessoas à diretoria de informática. A perda de acesso não é descrita como ato automático independente de comunicação. A comunicação entre as diretorias é condição operacional relevante para efetivar o bloqueio. Cadastro do usuário externo. O cadastro do usuário externo, conforme a redação atualizada pela Resolução número TC 206, de 2022, pode ser efetuado de duas formas. A primeira forma é pelo próprio usuário, no portal do TC Virtual, com uso de certificado digital emitido no padrão ICP Brasil. A segunda forma é por sistema governamental que garanta a identidade do usuário, desde que o tribunal tenha aderido a esse sistema mediante convênio. O cadastramento do usuário externo é ato pessoal, intransferível e indelegável. A banca pode tentar afirmar que o usuário pode delegar o cadastro a terceiro mediante procuração. Essa afirmação não corresponde à regra.
O cadastro é pessoal, intransferível e indelegável. O cadastro pode estar sujeito à renovação periódica, conforme critério definido pelo Tribunal de Contas. O usuário deve manter seus dados cadastrais atualizados. Se o usuário não mantiver informações mínimas para a expedição de comunicações processuais, as funcionalidades do sistema serão bloqueadas automaticamente no prazo de 5 dias após o primeiro alerta ao usuário, realizado no momento do login. Esse prazo de 5 dias é um número muito importante. A banca pode trocar por bloqueio imediato, por 10 dias ou por outro prazo. A regra do material é bloqueio automático das funcionalidades em 5 dias após o primeiro alerta no login, quando não houver manutenção de informações mínimas necessárias às comunicações processuais. O advogado externo só pode utilizar as funcionalidades da sala virtual após verificação eletrônica de sua regular situação no Cadastro Nacional dos Advogados, mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil. A apresentação de carteira da Ordem dos Advogados do Brasil não substitui a verificação eletrônica prevista no sistema. Quando o Cadastro Nacional dos Advogados estiver indisponível, se a situação do advogado era regular no último acesso, será permitida a prática de todos os atos processuais até o restabelecimento da normalidade. Essa regra evita prejuízo indevido ao advogado que já estava regular no último acesso, mas depende da indisponibilidade do cadastro externo de verificação. O estagiário de advocacia não se cadastra autonomamente para atuar de forma independente. Ele deve ser cadastrado por advogado, fica vinculado ao perfil desse advogado e deve ser revalidado quando solicitado pelo tribunal. Visualização do processo eletrônico. O processo eletrônico pode ser visualizado pelo usuário conforme as permissões deferidas e em razão da natureza de sua relação processual. A visualização não é irrestrita para todos. Ela depende do perfil do usuário, do vínculo com o processo, da classificação da informação e das permissões concedidas. O sistema deve permitir visualização simultânea por mais de um usuário. Essa é uma vantagem do processo eletrônico em relação ao processo físico. No processo físico, o acesso ao volume material podia ficar limitado a uma pessoa ou setor de cada vez. No processo eletrônico, a visualização simultânea permite maior eficiência e compartilhamento de informações. O processo encerrado é mantido em arquivo digital. Em regra, a visualização do processo encerrado não altera o estado processual. No entanto, há exceções em que o processo pode retornar ao estado ativo por determinação do presidente, de qualquer das câmaras ou do tribunal pleno. A primeira hipótese de retorno ao estado ativo ocorre para prosseguir o julgamento de prestação ou tomada de contas considerada iliquidável. A segunda hipótese ocorre para restabelecer o julgamento ou a apreciação de processo em razão da anulação da deliberação que ensejou o encerramento. A terceira hipótese abrange outras situações que justifiquem o retorno do processo ao estado ativo. A indisponibilização para visualização de qualquer documento do processo eletrônico exige a lavratura de termo de indisponibilização de visualização de documento. Esse termo corresponde ao modelo previsto em anexo da resolução. A indisponibilização pode ocorrer automaticamente quando não existir peça juntada posteriormente àquela que será objeto de indisponibilidade, desde que haja justificativa expressa no termo. Nesse caso, o servidor que identifica a necessidade pode agir automaticamente, com a justificativa formal. Quando houver peça posterior àquela que se pretende tornar indisponível, a indisponibilização depende de deliberação do relator, do presidente, de qualquer das câmaras ou do tribunal pleno. A razão é que tornar indisponível uma peça anterior pode afetar a compreensão das peças posteriores e do encadeamento processual. A redação original exigia sempre deliberação prévia. A resolução número TC 155, de 2019, flexibilizou a regra. Atualmente, quando não há peça posterior, a indisponibilização pode ser automática com termo e justificativa. Quando há peça posterior, exige-se deliberação da autoridade competente. Autuação do processo eletrônico. O processo eletrônico é constituído de maneira cronológica e sequencial, com numeração contínua de cada documento. Não cabe desdobramento em volumes. Essa é uma regra muito importante. A banca pode tentar afirmar que, quando o processo eletrônico fica muito grande, ele pode ser dividido em volumes por analogia ao processo físico. Isso é incorreto. O processo eletrônico não se desdobra em volumes. Ele mantém constituição cronológica e sequencial, com numeração contínua. O documento identificador gerado na autuação deve conter, no mínimo, 9 informações. Em formato de leitura corrida, essas informações são as seguintes: a sigla do tipo processual seguida do número do processo. A identificação da espécie do processo, a data e a hora de autuação, o número de protocolo atribuído ao documento que originou o processo, o nome do relator do processo, a identificação da unidade jurisdicionada, o nome ou os nomes dos responsáveis e interessados, o nome do procurador, quando constituído nos autos, e a descrição clara e objetiva do assunto tratado na documentação. Essas informações mínimas são muito cobradas porque aparecem como elementos formais de autuação. A Fundação Getúlio Vargas pode trazer uma alternativa com alguns desses elementos e exigir identificação da alternativa correta. O candidato não precisa apenas decorar a lista, mas compreender que o documento identificador precisa permitir reconhecimento do processo, da espécie, da origem, da relatoria, da unidade envolvida, das partes ou responsáveis, do procurador e do assunto. Processos considerados urgentes e processos relativos à pessoa idosa recebem identificação específica na autuação. Essa identificação permite priorização ou tratamento adequado conforme a natureza do processo.
A qualidade de urgente pode ser retirada por decisão fundamentada do presidente, do relator, de qualquer das câmaras ou do tribunal pleno. Portanto, é incorreto afirmar que a urgência é definida exclusivamente no momento da autuação e não pode ser alterada posteriormente. Quanto à classificação, o processo eletrônico pode ser principal ou vinculado. Processo principal é aquele que possui mais de um processo associado a ele mediante vinculação. Processo vinculado é aquele associado a um processo principal ou a processo em que seja reconhecida conexão ou continência. A relação entre processo principal e processo vinculado é importante para a consulta integrada. Como o sistema deve permitir a vinculação entre processos e a consulta a partir de qualquer deles, a classificação como principal ou vinculado favorece organização e análise conjunta. Tempestividade dos atos eletrônicos. Considera-se tempestivo o documento integralmente transmitido dentro do prazo. A transmissão eletrônica pode ser realizada até as 24 horas do último dia do prazo, observado o horário oficial de Brasília. Esse ponto é extremamente cobrável. A banca pode tentar substituir 24 horas por 18 horas, pelo horário de expediente do tribunal ou pelo horário local do usuário. A regra correta é transmissão até as 24 horas do último dia, com referência no horário oficial de Brasília. Para fins de tempestividade, não são considerados o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso ao TC virtual e o horário registrado pelo equipamento do usuário. O que importa é a transmissão integral dentro do prazo, conforme os registros do sistema e o horário oficial aplicável. Isso impede que o usuário alegue, por exemplo, que começou a conexão antes do fim do prazo, mas só concluiu depois. Também impede que se use o relógio do computador do usuário como referência para comprovar tempestividade. Indisponibilidade técnica do sistema. A indisponibilidade técnica ocorre quando o usuário fica impossibilitado de consultar, transmitir, modificar, inserir ou excluir dados ou documentos eletronicamente nos sistemas do TC virtual. Quando houver indisponibilidade técnica, o prazo que vencer no dia da ocorrência será prorrogado para o dia útil seguinte à retomada do funcionamento em duas hipóteses. A primeira hipótese ocorre quando a indisponibilidade for superior a 120 minutos, ininterruptos ou não, no período entre 7 horas e 22 horas e 59 minutos. A duração pode ser contínua ou somada ao longo do período, desde que supere 120 minutos. A segunda hipótese ocorre quando houver indisponibilidade entre 23 horas e 23 horas e 59 minutos. Nesse intervalo final do dia, a indisponibilidade gera prorrogação, pois afeta diretamente o momento limite para a transmissão de atos até as 24 horas. A indisponibilidade ocorrida entre 0 hora e 6 horas e 59 minutos não produz efeito de prorrogação de prazo. Isso vale mesmo em dias de expediente, feriados e finais de semana. Essa regra é muito específica e altamente provável em prova. Se a questão afirmar que uma indisponibilidade de madrugada superior a 120 minutos prorroga prazo, a alternativa estará incorreta. O Tribunal de Contas manterá histórico das indisponibilidades no TC virtual. O diretor de informática emitirá certidão correspondente, com os elementos necessários para comprovar a ocorrência. A falta de acesso ou defeito de transmissão que não decorra de indisponibilidade técnica do TC virtual não serve como escusa para descumprimento de prazo. Assim, problema no provedor de internet do usuário, falha no computador do usuário ou dificuldade particular de transmissão não se equipara automaticamente à indisponibilidade do sistema do tribunal. Para memorizar, a regra pode ser compreendida assim. Entre 7 horas e 22 horas e 59 minutos, a indisponibilidade precisa ser superior a 120 minutos. Entre 23 horas e 23 horas e 59 minutos, a indisponibilidade gera prorrogação. Entre 0 hora e 6 horas e 59 minutos, a indisponibilidade não prorroga prazo. Segurança da informação no âmbito do tribunal. A classificação da informação dos processos eletrônicos observa a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Essa é a premissa central da segurança da informação no processo eletrônico. O direito de acesso pelo cidadão segue a Resolução número TC 71, de 2012, que disciplina o acesso à informação no âmbito do Tribunal de Contas. Assim, a resolução do processo eletrônico dialoga com a norma específica de acesso à informação. Serão de acesso restrito as informações consideradas sigilosas e pessoais. O sistema de gerenciamento deve ter mecanismos de proteção que restringam o acesso de processo sigiloso aos responsáveis, aos interessados, aos seus procuradores e aos servidores do tribunal credenciados para análise. A Fundação Getúlio Vargas pode inverter a lógica da publicidade e do sigilo. Se a alternativa disser que todos os processos eletrônicos são, como regra, sigilosos, e que a publicidade depende de autorização expressa, a alternativa estará errada. A regra é publicidade. O sigilo é a exceção. Os documentos eletrônicos com informações sigilosas ou pessoais podem ser classificados de 3 maneiras. A primeira forma de classificação ocorre pelo servidor, na autuação ou na categorização, quando a informação já vier classificada como sigilosa ou pessoal pela unidade jurisdicionada, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, ou quando ato normativo do tribunal previamente a classificar. A segunda forma ocorre por despacho fundamentado do presidente do tribunal ou do relator do processo. A fundamentação é importante porque o sigilo é a exceção à publicidade. A terceira forma ocorre por deliberação de qualquer das câmaras ou do tribunal pleno.
Nas hipóteses de classificação pelo servidor ou por despacho fundamentado, por ocasião do julgamento ou da apreciação do processo, deverá ser confirmado ou retirado o caráter sigiloso ou pessoal da informação. Isso mostra que a classificação não fica imune a reexame. Ela pode ser confirmada ou retirada no momento apropriado. A banca pode afirmar que a classificação como sigilosa ou pessoal é competência exclusiva do Tribunal Pleno. Essa afirmação é incorreta. A classificação pode decorrer de atuação do servidor em hipóteses específicas, de despacho fundamentado do presidente ou do relator, ou de deliberação de Câmara ou do Tribunal Pleno. Acesso e visualização de documentos sigilosos. Os documentos eletrônicos classificados como sigilosos ou pessoais têm acesso e visualização restritos aos usuários internos que desenvolvam alguma atividade no processo. Isso significa que nem todo usuário interno pode acessar qualquer documento sigiloso. O usuário interno precisa desenvolver alguma atividade no processo. Os usuários externos credenciados têm acesso à vista dos autos de processos sigilosos quando figurarem como responsáveis, interessados ou procuradores. Essa regra foi reforçada pela Resolução nº TC 206, de 2022. Contudo, o acesso pode ser limitado por disposição em contrário em norma específica ou por despacho fundamentado do relator. O documento sigiloso e pessoal não será disponibilizado no portal do tribunal para fins de consulta pelo público em geral. Esse ponto é simples, mas muito cobrável. O público em geral não acessa documento sigiloso ou pessoal pelo portal. Portanto, a lógica do acesso a documentos sigilosos é a seguinte: usuários internos acessam quando desenvolvem atividade no processo. Usuários externos acessam quando são responsáveis, interessados ou procuradores, salvo restrição específica ou despacho fundamentado. O público em geral não acessa. Outro ponto de segurança é o registro de visualizações. Todas as visualizações realizadas pelos usuários nos sistemas do TCE virtual devem ser registradas, com identificação do usuário, data e hora do acesso. A regra alcança usuários internos e externos. Essa rastreabilidade é coerente com a segurança da informação. O sistema não apenas controla quem pode acessar. Ele também registra quem efetivamente visualizou, quando visualizou e em qual contexto de acesso. Governança Tecnológica e Crítica. Resolução número TC 155, de 2019, substituiu a antiga Comissão Permanente Gestora pelo Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação, conhecido como CGTIC. O CGTIC é constituído por ato do Presidente do Tribunal de Contas. A ele cabe avaliar e aprovar propostas de alterações de funcionalidade e de fluxos processuais no sistema responsável pelo gerenciamento dos processos eletrônicos. Esse ponto pode aparecer em prova como disputa de competência. A banca pode afirmar que as alterações no sistema eletrônico dependem exclusivamente do presidente do tribunal, sem participação de comitê institucional. Essa afirmação é incorreta. O CGTIC tem competência para avaliar e aprovar propostas de alterações de funcionalidade e fluxos processuais. Também é correto afirmar que o presidente do tribunal exerce competências relacionadas à gestão do sistema eletrônico, inclusive quanto à organização e ao funcionamento, conforme a previsão normativa. Porém, isso não elimina a competência do CGTIC quanto à avaliação e aprovação de alterações de funcionalidades e fluxos processuais. Como a Fundação Getúlio Vargas tende a cobrar esse conteúdo, a Fundação Getúlio Vargas costuma construir questões com conceitos próximos e pequenas inversões. Por isso, o estudo deve focar menos em decorar frases soltas e mais em distinguir pares de conceitos. A primeira distinção provável é entre TCE virtual e sala virtual. O TCE virtual é o portal amplo. A sala virtual é sistema integrante do TCE virtual voltado ao usuário externo para produzir, encaminhar e visualizar documento ou processo eletrônico. A segunda distinção provável é entre assinatura digital e certificado digital. A assinatura digital permite aferir autoria e integridade. O certificado digital contém dados individuais e chaves criptográficas para comprovar identidade em ambiente virtual. A terceira distinção provável é entre digitalização e desmaterialização. Digitalização é conversão de documento físico em digital. Desmaterialização é conversão de processo físico em processo digital, com digitalização das peças, conferência, assinatura digital e tramitação eletrônica posterior. A quarta distinção provável é entre documento produzido eletronicamente e documento digitalizado. Documento produzido eletronicamente com assinatura digital é considerado original para todos os efeitos legais. Documento digitalizado com assinatura digital tem a mesma força probante do documento físico, salvo alegação fundamentada de adulteração antes ou durante a conversão. A quinta distinção provável é entre problema do usuário e indisponibilidade técnica do TCE virtual. Problema de internet do usuário, computador do usuário ou configuração particular não prorroga prazo automaticamente. A prorrogação depende de indisponibilidade técnica do sistema do tribunal, conforme as regras de horário e duração. A sexta distinção provável é entre publicidade e sigilo. Publicidade é regra. Sigilo é exceção. Documentos sigilosos ou pessoais têm acesso restrito e não ficam disponíveis ao público em geral. A sétima distinção provável é entre usuário interno com atividade no processo e usuário interno genericamente considerado. Documento sigiloso não é acessível a qualquer servidor apenas por ser interno. A regra fala em usuários internos que desenvolvam alguma atividade no processo. A oitava distinção provável é entre usuário externo comum e usuário externo que figure como responsável, interessado ou procurador.
O usuário externo credenciado pode ter acesso a autos sigilosos quando ocupar uma dessas posições processuais, salvo norma específica ou despacho fundamentado em sentido contrário. A nona distinção provável é entre bloqueio imediato e bloqueio em 5 dias por dados cadastrais incompletos. A regra estudada aponta bloqueio automático em 5 dias após o primeiro alerta no login, quando o usuário não mantiver informações mínimas para comunicações processuais. A 10ª distinção provável é entre competência exclusiva do Tribunal Pleno e múltiplas formas de classificação de informação sigilosa. A classificação pode ser feita pelo servidor em hipóteses específicas, por despacho fundamentado do presidente ou relator, ou por deliberação de Câmara ou do Tribunal Pleno. Pontos de memorização em linguagem corrida. O processo eletrônico no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é regulamentado pela Resolução número TC 0126, de 2016, com alterações posteriores pelas resoluções número TC 155, de 2019, e número TC 206, de 2022. O tribunal pode constituir processo exclusivamente eletrônico para controle externo, sem tramitação em meio físico, e também pode adotar o processo eletrônico na função administrativa. A palavra pode indica faculdade, não obrigação absoluta. O TC Virtual é o portal que reúne os sistemas corporativos do tribunal. A sala virtual é sistema integrante do TC Virtual usado pelo usuário externo para produzir, encaminhar e visualizar documentos e processos. Todo documento encaminhado ou produzido pelo TC Virtual deve conter assinatura digital. Mais de uma assinatura digital no mesmo documento é permitida. Documento produzido eletronicamente com assinatura digital é original. Documento digitalizado com assinatura digital tem a mesma força probante do documento físico, salvo alegação fundamentada de adulteração antes ou durante a conversão. A digitalização e a desmaterialização feitas pelo tribunal exigem comparação com o documento ou processo físico e assinatura eletrônica do servidor responsável pela conversão. Após a desmaterialização, o tribunal preserva documentos físicos conforme a tabela de temporalidade documental. O usuário externo preserva a versão física até o trânsito em julgado ou até o final do prazo para revisão, quando cabível. O peticionamento pode ocorrer por sistema integrante do TC Virtual, pela sala virtual ou mediante entrega na Secretaria-Geral em dispositivo digital ou meio físico. Após a transmissão ou inserção, há recibo eletrônico com número de protocolo, data e horário. A protocolização é de um documento por vez e para apenas um processo. Se o mesmo documento se relacionar a vários processos, deve ser protocolizado tantas vezes quantas forem necessárias. O processo eletrônico é cronológico e sequencial, com numeração contínua dos documentos. Não há desdobramento em volumes. O documento identificador da autuação deve conter sigla e número do processo, espécie, data e hora, protocolo originário, relator, unidade jurisdicionada, responsáveis e interessados, procurador quando houver, e descrição clara do assunto. Processos urgentes e relativos à pessoa idosa recebem identificação específica. A urgência pode ser retirada por decisão fundamentada do presidente, do relator, de Câmara ou do Tribunal Pleno. A transmissão eletrônica pode ocorrer até às 24 horas do último dia do prazo, sempre pelo horário oficial de Brasília. Não contam o horário de conexão à internet, o horário de acesso ao sistema ou o horário do equipamento do usuário. A indisponibilidade técnica prorroga o prazo quando for superior a 120 minutos entre 7 horas e 22 horas e 59 minutos, ou quando ocorrer entre 23 horas e 23 horas e 59 minutos. Indisponibilidade entre 0 hora e 6 horas e 59 minutos não prorroga prazo. O tribunal mantém histórico de indisponibilidades e o diretor de informática emite certidão. Problemas do usuário não equivalem à indisponibilidade técnica do TC Virtual. A publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Informações sigilosas ou pessoais são de acesso restrito. O acesso do cidadão segue a resolução específica sobre acesso à informação. A classificação de informação sigilosa ou pessoal pode ocorrer pelo servidor em hipóteses próprias, por despacho fundamentado do presidente ou relator, ou por deliberação de Câmara ou do Tribunal Pleno. Documentos sigilosos ou pessoais são acessíveis aos usuários internos que desenvolvam atividade no processo e aos usuários externos que figurem como responsáveis, interessados ou procuradores, salvo restrição por norma específica ou despacho fundamentado. O público em geral não acessa documentos sigilosos no portal. Todas as visualizações realizadas nos sistemas do TC Virtual são registradas, com identificação do usuário, data e hora. Essa regra alcança usuários internos e externos. O CGTIC, Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação, substituiu a antiga Comissão Permanente Gestora. Ele é constituído por ato do presidente do tribunal e avalia e aprova propostas de alterações de funcionalidades e fluxos processuais. Simulado oral de fixação no estilo Fundação Getúlio Vargas. Agora, para consolidar a matéria, imagine como a banca poderia formular afirmações curtas. Quando a questão disser que o processo eletrônico se restringe ao controle externo e não pode ser usado na função administrativa, a afirmação estará errada, porque a resolução permite a adoção também para a função administrativa. Quando a questão disser que o TC Virtual é o portal que contempla todos os sistemas corporativos do tribunal, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que a sala virtual é o portal amplo que contempla todos os sistemas corporativos, a afirmação estará errada, porque essa é a definição de TC Virtual.
Quando a questão disser que a sala virtual permite ao usuário externo produzir, encaminhar e visualizar documento ou processo eletrônico, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que desmaterialização é a conversão de documento físico isolado em arquivo digital, a afirmação estará errada, porque isso é digitalização. Quando a questão disser que desmaterialização é a conversão de processo físico em processo digital, com digitalização das peças, conferência e assinatura digital, seguindo a tramitação em meio eletrônico até o encerramento, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que é proibida mais de uma assinatura digital no mesmo documento, a afirmação estará errada, porque a norma permite mais de uma assinatura digital. Quando a questão disser que o documento produzido eletronicamente e assinado digitalmente é considerado original para todos os efeitos legais, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que o documento digitalizado com assinatura digital perde força probante em relação ao documento físico, a afirmação estará errada, porque ele tem a mesma força probante do documento físico, ressalvada a alegação fundamentada de adulteração. Quando a questão disser que o usuário externo deve preservar a versão física até o trânsito em julgado ou até o final do prazo de revisão, quando cabível, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que o processo eletrônico pode ser dividido em volumes quando for muito extenso, a afirmação estará errada, porque não cabe desdobramento em volumes. Quando a questão disser que a transmissão eletrônica pode ser realizada até às 24 horas do último dia, pelo horário oficial de Brasília, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que a indisponibilidade entre 0 hora e 6 horas e 59 minutos prorroga prazo se for superior a 120 minutos, a afirmação estará errada, porque esse período não produz efeito de prorrogação. Quando a questão disser que a indisponibilidade superior a 120 minutos entre 7 horas e 22 horas e 59 minutos prorroga o prazo para o dia útil seguinte à retomada do funcionamento, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que qualquer indisponibilidade entre 23 horas e 23 horas e 59 minutos gera prorrogação, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que problema no provedor de internet do usuário equivale à indisponibilidade técnica do TC virtual, a afirmação estará errada. Quando a questão disser que publicidade é regra e sigilo é exceção, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que documentos sigilosos são disponibilizados ao público em geral no portal do tribunal, a afirmação estará errada. Quando a questão disser que todos os usuários internos podem acessar qualquer documento sigiloso, a afirmação estará errada, porque o acesso é restrito aos usuários internos que desenvolvam atividade no processo. Quando a questão disser que o usuário externo responsável, interessado ou procurador pode ter acesso à vista dos autos sigilosos, ressalvadas restrições específicas, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que todas as visualizações são registradas com usuário, data e hora, a afirmação estará correta. Quando a questão disser que a aprovação de alterações no sistema eletrônico é exclusiva do presidente, sem participação do CGT, a afirmação estará errada, porque o CGT avalia e aprova alterações de funcionalidades e fluxos processuais. Fechamento para revisão final. Para a prova, o candidato deve guardar a estrutura mental da aula em 5 blocos. O primeiro bloco é o bloco da instituição do processo eletrônico. O tribunal pode adotar processo exclusivamente eletrônico para controle externo e também para função administrativa. O segundo bloco é o bloco dos conceitos: TC virtual, sala virtual, processo eletrônico, assinatura digital, certificado digital, digitalização, desmaterialização e indisponibilidade técnica. O terceiro bloco é o bloco dos documentos: assinatura digital obrigatória, múltiplas assinaturas permitidas, documento eletrônico assinado como original, documento digitalizado assinado com mesma força probante do físico, e preservação dos documentos físicos. O quarto bloco é o bloco da tramitação. Peticionamento, recibo eletrônico, um documento por vez para um processo por vez, autuação cronológica e sequencial, sem volumes, tempestividade até 24 horas e regras de indisponibilidade. O quinto bloco é o bloco da segurança: publicidade como regra, sigilo como exceção, classificação da informação, acesso restrito, registro de visualizações e governança pelo CGT. Esse conteúdo é típico de legislação institucional. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar detalhes numéricos, como 5 dias, 120 minutos, 24 horas, 7 horas, 22 horas e 59 minutos, 23 horas e 23 horas e 59 minutos, e 0 hora a 6 horas e 59 minutos. Pode cobrar também expressões normativas, como pessoal, intransferível e indelegável, publicidade como regra e sigilo como exceção. E documento produzido eletronicamente com assinatura digital considerado original. A melhor estratégia de revisão é ler a norma pensando nas pegadinhas. Sempre que aparecer uma afirmação absoluta, como todos, nunca, exclusivamente, imediatamente ou independentemente de comunicação, é preciso verificar se a resolução realmente usa essa lógica. Em muitos pontos, a norma trabalha com exceções, condicionamentos e competências distribuídas. Por exemplo, o processo eletrônico pode ser adotado na função administrativa. O cadastro externo pode ser feito por certificado digital ou por sistema governamental conveniado, a classificação da informação não é exclusiva do Tribunal Pleno, e a indisponibilização de documento pode ser automática ou depender de deliberação, conforme exista ou não peça posterior. Em uma resposta objetiva de prova, o candidato deve lembrar que a resolução busca conciliar eficiência digital com segurança jurídica.
O sistema deve facilitar a tramitação, mas também deve preservar a autenticidade, integridade, controle de acesso, registro de visualizações e proteção de informações sigilosas ou pessoais. Essa é a lógica que organiza toda a matéria.